E aí, minhas amigas, meus amigos, grata satisfação de poder estar falando com vocês mais uma vez. Hoje é dia 5 de novembro, a gente está se preparando para a primeira semana cheia do mês de novembro. Tomara que a gente continue acertando a nossa mão. Antes da gente ir para a lista semanal, eu quero apresentar para vocês os nossos últimos resultados e também as nossas operações em aberto, tanto em ponta comprada quanto em ponta vendida. Esse documento aqui vai no anexo para vocês. Posições compradas em JBSS3, lucro atual de 6,9%, com lucro mínimo de 2,5%. Gol, lucro atual de 3,7%, com exposição no stop loss em 1,1%. Semin 3, nós estamos com lucro atual de 12,4%, com lucro mínimo no stop loss em 7,4%. Usiminas, lucro atual de 7,2%, com lucro mínimo no stop loss de 2,8%. E na sexta-feira, durante o feriado, sexta-feira teve pregão, entramos em ultrapar. O que aconteceu com as nossas posições vendidas, hein? Eu vou ler aqui a explicação que eu vou passar no documento para vocês. Vejam se faz sentido. EZTEC, EZTC3. Nosso nível de stop loss de compra era 14,91, o que nos garantia lucro mínimo teórico de 7,6% na operação. A ação abriu em 14,91 em gap, subiu e depois retornou ao nível de 14,91 por poucos minutos. Logo, nem todos conseguiram sair da operação na última sexta-feira. Quem permaneceu na operação atualmente está com lucro de 2,8%. Então eu estou recomendando o quê? Aqui posicionar o stop loss de compra a partir do pregão de amanhã, dia 6 de novembro, em 15,79, garantindo lucro mínimo de 1,6%. Olha o que eu coloquei aqui em negrito. Como o investidor teve o pregão inteiro do dia 3/11, que foi sexta-feira, para fechar a operação, julgo como justo reportar para a performance da estratégia lucro médio de 4,6%, que é o quê? 7,6% mais 1,6% do atual lucro no stop loss da operação ainda em aberto por determinados investidores que ainda não saíram da operação, dividido por 2. Foi aí que eu cheguei em 4,6% na conta, pelo motivo acima citado. Então, essa ação subiu em gap, mas ela abriu bem em cima do preço do nosso stop loss. Pode ser que alguém tenha conseguido sair com o lucro teórico máximo de 7,6%. Essa ação subiu de preço, depois voltou para o mesmo valor de 14,91, lá permaneceu por apenas 1 minuto. Então, quem estava operando com mão maior, com lotes maiores, certamente não conseguiu estopar em 14,91. Por outro lado, quem estava operando com lotes menores conseguiu sair com 7,6%. É por isso que eu estou julgando como justo reportar o lucro médio de 4,6% nessa operação. Por quê? Se não acontecer novamente do preço pular o gap, ainda quem está posicionado tem grandes chances aí de sair com lucro de 1,6% na operação. Por outro lado, Braskem BRKM5, o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa, pulou, o preço pulou em gap o nosso stop loss. O que eu coloquei aqui? Foi um outro caso de abertura em gap no preço da ação em 16,88. Portanto, o preço pulou o stop loss de compra de 16,71, que nos garantia lucro mínimo de 4,1% na operação. No caso de Braskem, foi emitida uma mensagem pela lista de transmissão do WhatsApp às 12 horas e 35 minutos do dia 3/11, recomendando a imediata recompra das ações para fechamento da operação. Para fins de apuração da performance da estratégia, eu vou considerar o preço correspondente ao horário de envio da mensagem, que foi 17 horas e 53 centavos, que foi R$ 17,53 como preço de recompra. Portanto, essa operação aqui fechou com prejuízo de 0,8%, porque o preço ficou por um bom tempo, mais de meia hora, em 17,53, então dava muito.
Então dava bem tempo das pessoas terem fechado as operações. E aqui não teve jeito, né? O lucro de 4,1% foi apenas teoria, porque a ação já abriu naquele dia em 16,88 e não retornou para 16,71, que era o nosso preço do stop loss. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, eu posso mandar um áudio, mesmo um texto, para explicar melhor, tá? Eu estou acreditando que está bem claro o meu texto aqui. Se alguém tiver dúvida, a gente pode se falar pelo WhatsApp. Manda aí a dúvida pelo WhatsApp que eu respondo, tá? Aí voltando em Petro, né? PTR4, a gente está com stop loss em 36,31. Atualmente a nossa exposição no stop loss é 3,4%. BBSE3 e EGIE3 nós tomamos stop na sexta-feira, ambas com 2,1% de prejuízo. E São Martinho, a gente está com stop loss de compra em 37,01, com exposição no stop loss de 3,1%. Agora a gente vai dar uma olhada no Ibovespa. Quero compartilhar com vocês os sentimentos que estão aos arredores da Bolsa Brasileira. São sentimentos muito positivos para o mês de novembro. Eu lembro vocês que no mês passado, mês de outubro, a força do capital estrangeiro estava nas posições de venda. Os estrangeiros, que representam praticamente 58% do capital negociado na Bolsa Brasileira, operaram vendidos no mês passado. Porém, esse mês aqui, catalisados principalmente pela queda de 0,5% na taxa Selic em termos locais e o aparente fim do ciclo de aumento de juros nos Estados Unidos, vão trazer os investidores estrangeiros para onde, hein? Para o Brasil. Eles vão deixar aquele porto seguro onde a renda fixa está pagando muito lá nos Estados Unidos para aportar em outros países. E aqui 3 candles positivos nos últimos 3 pregões, inclusive em pregão que ninguém dava nada para ele, um pregão de baixa liquidez, de repente veio com tudo a sexta-feira. Então a expectativa para o mês de novembro são as melhores possíveis. E já falando para vocês, eu tive dificuldade de encontrar ações para montar estratégia em ponta vendida. Não tem nenhuma ação indicada para ponta vendida para essa semana que se inicia amanhã, no dia 6 de novembro. Eu compensei da seguinte forma: coloquei 9 oportunidades de ponta comprada. Então presta atenção, porque eu sei que a maior parte dos amigos que estão conosco adoram oportunidades em ponta comprada. Então agora sim está chegando a hora de vocês, hein? Porque no Caicai de Bolsa, nas últimas semanas, últimos meses, eu estava muito mais beneficiando quem opera vendido a descoberto alugado, porque o Ibovespa vinha para baixo, na verdade, né? Onda A, onda C vinha para baixo e agora se recupera. Está testando resistência importante aqui na casa dos 118.500 pontos. Se escapar daqui, vai lá para 119.700 e depois ele vai mirar lá para cima a casa dos 123 mil pontos. Tá com tudo, eu diria para vocês, tá? Tô acreditando bastante no Ibovespa no mês de novembro. Então nessa pegada eu separei 9 papéis para a semana que vem. Vamos dar uma olhada com cuidado nessas 9 oportunidades. Falar para vocês de Pets 3, as ações de Pets SA, tô aceitando comprar em 3,94. Papel estava com estocástico de 14 períodos afundado de longa data na região de sobrevenda e agora o estocástico de 14 períodos manda sinal de compra com volume, hein? E o papel correspondeu bem na sexta-feira, subiu quase 10%. Eu tô topando comprar a partir de 3,94. A estratégia vai para vocês na tabela, não vou entrar no quesito, na questão de falar de números, porque senão a gente perde parte do nosso domingo falando de números, né? Uma vez que vai estar na tabela de Word que eu vou passar para vocês junto com o material da semana. Então, primeira oportunidade, Pets 3, segunda oportunidade, BIF 3. Tô de olho nesses alvos aqui, mas estou de olho também aqui em cima no fechamento desse gap. Estamos falando então de Minerva Foods. Estou aceitando comprar a partir da linha amarela, 7,91.
Papel fechou o pregão de sexta-feira em 7,79, carece de mais volume aqui, né? Mas de toda forma tá numa movimentação interessante e aqui o estocástico mandou sinal de compra e subiu acima do topo anterior. Isso me chamou a atenção. Uma varejista, hein? Que tal? Lojas Renner para compra, hein? Muita gente prometeu que não ia mais entrar em varejista, mas se a gente entrar com stop loss, controlando stop loss, não tem problema nenhum. Essa ação subiu quase 8% na sexta-feira, tô aceitando comprar em 13,34. Ela fechou o pregão de sexta em 13,24, em 10 centavos para a gente entrar. Coloquei o stop loss em 12,74. IFR de 14, dá uma olhada o que me motiva a entrar, ó. Indo para cima, hein? Pressão compradora então nessa ação. Nesse início de mês de novembro a gente vai procurar montar uma carteira bem diversificada e nessa toada eu vou mostrar para vocês Ambev, hein? A BEV3 chegando volume, muito interessante essa ação. Apesar de ter deixado o gap aqui, aliás, vocês vão perceber que a maior parte das ações deixou gap recentemente, né? Elas estão defasadas em termos de preço, elas estão sobrevendidas na verdade. O melhor momento para comprar, que eu estou acreditando bastante, é o mês de novembro, hein? Tô aceitando comprar a BEV3 a partir de 13,48. A ação fechou sexta-feira em 13,29, hein? Tem que ficar esperto, olhem o IFR de 14 períodos. Bem animado, né? Isso é jóia. Isso é feito o quê? De corte de taxa Selic, expectativas positivas para o mês de novembro, festas chegando, os Black Friday, né, no caso das varejistas, festas que levam consumo, receita de Ambev, não é? Que é uma produtora de bebidas, tem que ficar esperto com esses fatos. Mas também fomos em Banco do Brasil, hein? Banco do Brasil tá interessante também porque tem topo histórico em R$ 50,81. A ação fechou em 50,10. Tô aceitando comprar em 50,81. A gente vai buscar esses preços alvos de FIBO aqui, porque a gente não tem dado estatístico lá em cima. E o que me chama a atenção é o IFR, né, que fez a inflexão. Tá para cima aqui, isso tá jóia. Esse papel tá legal, tá? Fez meio que um fundo arredondado aqui, tá jóia. Outro banco interessante é BPAC 11. BPAC 11 subiu na sexta-feira 8,23. Então eu quero que rompa os topos anteriores, né? E a gente topa entrar sim a partir de 32,51. A ação fechou na sexta-feira em 31,97. Volume crescente, dá uma olhada aqui, ó. Volume crescente, hein? Tá faltando corresponder no preço estocástico de 14, pingou na região de 20 e mandou sinal de compra, tá? Querem mais uma varejista? Que tal Pão de Açúcar PCAR3? Essa estratégia aqui eu compartilhei, inclusive no canal 1 milhão. Tô aceitando comprar a partir de 4,09. Chegou volume pra caramba nos últimos dias, né? Últimas semanas, últimos 2 meses, na verdade, setembro e outubro, né? A gente tá esperando a inflexão dos preços, né? Tá fazendo fundos ascendentes, montou topo duplo aqui, né? Na verdade é quase um topo triplo, né? É que esse último fundo é superior ao fundo anterior, então está num ligeiro canal de alta. Aceito comprar em 4,09, tá? Olha que legal o IFR de 14 períodos. Saiu da sobrevenda e tá bem animado, tal qual o mercado. Para fechar, duas elétricas. Que tal Elet6, hein? Eletrobras tá lateralizado, né? Fundos e topos de mesma altura praticamente. Me falta um pouco de volume aqui, eu diria para vocês. Mas eu estou aceitando comprar acima da máxima de sexta-feira. E aí o que me motiva é o OBV ascendente quando o preço não corresponde, né? O preço lateralizado, o OBV ascendente. Isso se chama divergência de alta entre indicador, OBV, e a movimentação de preço, né? Que está lateralizada. E aí, para fechar, TAI 11, Taesa que tem um gap aqui em cima. E Taesa é o seguinte, né? Rompeu LTB, subiu apenas 2,2% na sexta-feira, fechou em 34,73. Estou aceitando comprar em 35,37. Estou mirando o gap aqui, mais 2 preços alvo lá em cima. IFR de 14 está legal, hein? Então, boa sorte para todo mundo. A gente vai estar junto a partir de terça-feira de manhã. Ótimos lucros no mês de novembro. Estejam todos com Deus. Vamos que vamos, galera. Boa sorte. Tchau, tchau.